Olá galera, tudo bem? Olha só, hoje nós estamos na nossa aula 26 e eu deixei de tarefa, né, a página 81 do exercício 5 até o exercício 8, certo? Então eu vou fazer correção aqui de alguns itens dessa página. Então vamos lá, o primeiro exercício, né, como eu falei pra vocês, não precisava copiar, porque era um problema extenso, né? Então você ia ler e montar a situação, que é o que eu vou fazer aqui agora, ok? Então vamos lá. 5. A oficina mecânica de Luiz se localiza numa esquina e tem um formato quadrado de lado medindo x. Para corresponder à demanda de serviço, ele precisará aumentar a oficina. Ele pode aumentar 5 metros de cada lado da oficina. Aí vem o item A. Desenhe um esquema de como ficará a oficina após o aumento. Então, olha só, a gente tem que fazer um desenho representando a situação. Então, vamos lá. 5, letra A. Ele falou que a oficina tem o formato quadrado de lado medindo x. Então, nós vamos desenhar um quadrado de lado x. Então, aqui mede x e aqui mede x. Essa era a medida inicial da oficina, certo? Aí ele falou que vai aumentar de cada lado 5 metros. Então, vai aumentar 5 metros aqui, que eu vou fazer pontilhado, e vai aumentar 5 metros aqui. 5 metros e aqui 5 metros. Com esse aumento de 5 metros em cada lado, se eu fechar a figura, eu vou ter um quadrado maior. Tá meio tortinho aqui, mas vamos lá. Tá? Então, esse será o formato da oficina depois da reforma, depois do aumento. Então, essa medida do lado do quadrado maior, ok? Então, isso era a representação, né, que ele pediu na forma de desenho. Letra B. Qual é a expressão algébrica que representa a medida do lado da oficina? A nova medida, né? O lado inicial era x. Agora, o novo lado vai ser tudo isso. Isso daqui e isso daqui, que tem a mesma medida. Então, qual vai ser essa medida? Vai ser lado, vai ser igual a x mais 5, que é o pedaço inicial mais o que aumentou. Cuidado, tá? Para você não colocar 5x. Quando você coloca 5x, você transformou numa multiplicação. E não é multiplicação, tá? É esse pedaço mais esse pedaço, ok? Então, continuando aqui. Letra C. Qual expressão algébrica representa a nova área da oficina? Então, agora nós já sabemos que o lado aqui e esse lado aqui, que tem o mesmo valor, é representado por isso. E eu quero saber a área. Como é que eu calculo a área de um quadrado? Eu faço um lado vezes o outro, certo? Então, eu vou fazer x mais 5 vezes x mais 5, que eu posso representar assim, x mais 5 ao quadrado. Isso aqui é o nosso assunto. Produto notável, ou seja, que tipo de produto notável? Quadrado da soma de dois termos, ok? Então, nós vamos desenvolver isso daqui. Como que vai ficar? Eu vou usar a regra prática e depois eu vou fazer através de multiplicação, tá? Na aula passada eu usei só regra prática, mas eu vou fazer hoje um pouquinho de multiplicação. Para quem quiser fazer por multiplicação, pode, mas eu volto a insistir. Eu uso regra prática para você desenvolver o exercício mais rápido e principalmente porque usando a regra prática no 9º ano vai ser melhor, tá? Porque a gente vai usar esse assunto aqui do 9º ano dentro de uma outra situação. Então vamos lá. Usando a regra prática, esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo termo. Então nós vamos fazer primeiro termo ao quadrado. Primeiro não, x, né, que é o primeiro termo, eu vou elevar ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 2 vezes x vezes 5,
mais o quadrado do segundo. Finalizando, então, essa conta, nós teremos x elevado ao quadrado dá x ao quadrado, 2 vezes x dá 2x, vezes 5 dá 10x, mais 5 ao quadrado, 25. Então, esse terreno aqui, a nova medida do terreno, a área dele, será isso daqui. X ao quadrado mais 10x mais 25. Ok? Isso era a letra C. Letra D. Qual a expressão algébrica corresponde ao aumento da área? Olha só, eu quero só a expressão da parte que aumentou. Se você observar, a área inicial aqui, ó, é x vezes x, que é x ao quadrado, que está aqui, ó. Então, a área inicial, nós temos ela aqui. E isso daqui corresponde a essa área aqui que aumentou, ok? Então, a expressão algébrica correspondente só à parte que aumentou é 10x mais 25. Só isso. Não tinha que fazer conta nenhuma, era só você pegar da questão anterior, tá? Isso aqui, o x ao quadrado, corresponde à área original. E essa parte aqui que aumentou, né, esse pedaço aqui que aumentou, corresponde a esse valor 10x mais 25. Ok? Continuando. Questão 6. Na questão 6, nós temos uma figura semelhante quando eu expliquei o capítulo, né? Quando eu iniciei o capítulo. Nós temos um retângulo maior que foi dividido em 2 quadrados e 2 retângulos. Desculpa, não é um retângulo maior. Nós temos um quadrado maior que foi dividido em 2 quadrados e 2 retângulos. Eu vou reproduzir isso daqui para a gente poder desenvolver o exercício. Aqui eu só não vou fazer colorido, né? Porque fica mais complicado de colorir aqui de acordo com o que está no livro. Mas aí a gente vai desenvolvendo. Então eu tenho o quadrado P, Q, R, S, que é o quadrado inteiro. Esse pequenininho aqui em cima, que está de vermelho, é 9 centímetros quadrados de área. Esse daqui, esse quadrado aqui que está em azul, é 25 centímetros quadrados de área. Essas foram as informações que ele deu, certo? Então vamos lá. Letra A. Qual a medida do lado do quadrado vermelho? Ó, eu quero saber o lado do quadrado. Se a área é 9, para eu descobrir o lado, é só você calcular a raiz quadrada de 9, que vai dar 3 centímetros. Né? Por quê que eu sei que é a raiz quadrada? Porque eu tenho que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo vai chegar em 9. Quando eu faço isso, eu estou tirando a raiz quadrada. Certo? Letra B. Qual a medida do lado do quadrado azul? A mesma ideia. Eu tenho que pensar num número que multiplicado por ele mesmo vai dar 25. Esse que é o lado vezes o lado que vai dar 25. Então eu vou fazer, para calcular o lado, eu vou fazer a raiz quadrada de 25, que é igual a 5 centímetros. Então aqui vale 5, aqui vale 5, aqui vale 5 e 5, certo? Nesse outro aqui vale 3, 3, 3 e 3. Essas foram as informações. Letra C. Qual as medidas dos lados dos retângulos verdes? Esse retângulo é igual a esse. Então aqui eu tenho esse lado aqui que vale 3 e esse lado aqui que vale 5. Aqui no outro retângulo a mesma coisa, só que está na horizontal. Um está na vertical, outro está na horizontal. Um lado que vale 3, o outro lado que vale 5. Então, lados são 3 centímetros e 5 centímetros. É só olhar aqui na figura, nas informações que eu coloquei, certo? Outro. Qual a medida da área de cada retângulo verde? Nós já sabemos que um lado é 3 e o outro lado é 5. A área de um retângulo
Basta eu multiplicar base vezes altura, que nesse caso aqui eu vou fazer 3 vezes 5 ou 5 vezes 3, se eu pegar o que está no horizontal. A ordem não vai alterar. 3 centímetros vezes 5 centímetros. Então a minha área será 3 vezes 5, 15 centímetros quadrados. Tudo bem até aí? Todo mundo entendendo, na boa, tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar. Ainda temos na letra E, qual a medida do lado do quadrado PQRS? Então agora eu quero saber o lado do quadrado inteiro, ok? Então nós já vimos que aqui vale 5, aqui vale 5. Então esse lado inteiro aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer 3 mais 5, que vai dar 8. Lá em cima a mesma coisa, aqui vale 3, esse daqui é 5, aqui também vale 5. Então, como é um quadrado, eu tenho um quadrado de lado 8 e 8, certo? Então, o lado do quadrado na letra E, lado é igual a 8 centímetros. Letra F. Qual a medida da área total do quadrado PQRS? A área total você pode somar cada pedacinho, certo? Ou você pode fazer 8 vezes 8, porque é um lado vezes o outro, já que a gente descobriu que o lado do quadrado PQRS tinha 8. Então eu vou fazer 8 ao quadrado, ou 8 vezes 8, que será 64 centímetros quadrados. Então essa é a área da figura inteira. Se você quiser comprovar, né, você já viu que aqui é 9, aqui é 25, já calculamos que cada retângulo era 15, aqui era 15 e aqui era 15. Se você somar tudo isso, 15 mais 15 mais 25 mais o 9, você vai encontrar exatamente 64. Então teria essas duas opções aí para você chegar na área total. Vamos lá? Mais um exercício. Vou pegar aqui, vou apagar para a gente desenvolver mais um. Nós temos agora o exercício, vou fazer o exercício 8, tá? O exercício 7 eu vou deixar para vocês, né? Depois você confere lá com o gabarito que eu vou colocar, porque o exercício 7 ele é bem semelhante a esse exercício 6. Então eu vou fazer o 8. O 8 ele pede, resolva as equações em seu caderno. Reveja a resolução de Rui no desenvolvimento do conteúdo. Tá? Então, lá tinha explicação lá no desenvolvimento do conteúdo. Então, eu vou fazer aqui letra A. Na letra A, nós temos A mais 20 ao quadrado, que é igual a 81. Quando eu expliquei isso daqui, eu usei, de uma certa maneira, uma forma mais prática, que é, para tirar o quadrado, eu tiro a raiz quadrada desse número. Mas lá na explicação do livro de vocês, ele faz um pouquinho diferente, tá? Eu vou fazer aqui como está lá no livro, porque de repente alguém vai olhar e vai ver que vai achar que é diferente. Mas a ideia é a mesma. Eu só me adiantei uma etapa. Então eu vou colocar igualzinho está no livro. Lá no livro ele coloca, para tirar o quadrado daqui, eu vou tirar a raiz quadrada. Então eu vou colocar aqui de outra cor, eu vou tirar a raiz quadrada dessa expressão. Se eu tirei a raiz quadrada aqui no primeiro membro, que é o que está antes do igual, eu sou obrigado também a tirar a raiz quadrada do segundo membro. Por que isso? Porque tudo que eu faço antes do igual, eu tenho que fazer depois do igual para continuar equivalente à equação, tá? Senão você está mexendo na estrutura da equação. Quando eu elevei essa expressão ao quadrado, o que eu posso fazer? Aqui, como é raiz quadrada e aqui também é um quadrado, eu simplifico a raiz com 2, que sobra A mais 20. E aí eu posso até tirar o parênteses, já que desapareceu o expoente 2.
Isso aqui é igual a raiz quadrada de 81, que foi o que eu tinha colocado para vocês, né? Eu tirei o quadrado e fiz a raiz quadrada de 81. Então, eu não fiz essa etapa aqui, coloquei de uma forma mais direta, mais prática. Mas a ideia que o livro coloca é essa daqui, ok? Então, continuando como eu tinha explicado anteriormente, nós temos A mais 20 é igual a raiz quadrada de 81 é 9. Aí eu tenho que descobrir o valor do A. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Eu vou fazer A igual a 9, o mais 20 passa para o outro lado, menos 20. Então, A é igual a menos 11. Para você comprovar, o que você pode fazer? Vou substituir aqui, ó. Menos 11 com mais 20 vai dar 9. 9 elevado ao quadrado é exatamente 81, tá? Que é o que estava inicialmente, ó. Inicialmente nós tínhamos isso daqui, ó. Se eu substituir menos 11 com mais 20, eu vou ter 9. 9 elevado ao quadrado dá exatamente 81. Então a minha conta realmente está certa. Eu desenvolvi o passo a passo e cheguei no valor correto. Certo? Então olha só. Com isso, tem mais alguns itens, né? Eu tenho o B, C e o D, que a ideia é a mesma. Não vou fazer aqui para vocês. Vou deixar para vocês verificarem no gabarito. Pessoal, eu esqueci quando eu passei a tarefa, essa tarefa da página 81, eu esqueci de colocar aqui na página 80 o exercício 3 e 4, porque na realidade nós só tínhamos feito o 1 e o 2, né? Eu tinha que ter pedido o 3 e o 4 e depois toda essa parte aqui da página 81. Então na aula passada eu esqueci de colocar o 3 e o 4. Então o que vocês vão fazer para a próxima aula? Vocês vão fazer o exercício da página 80, o exercício 3 e o exercício 4, tá? Porque com isso a gente fecha toda essa sequência de exercícios que está relativo a quadrado da soma de dois termos, certo? Então, para a próxima aula, ficou essa tarefinha para vocês e aí a gente dá continuidade ao conteúdo na próxima aula. Caprichem, façam as contas no caderno, tá? E bons estudos. Beijos!